Pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês, minha gente? Espero que vocês estejam bem, né? Estamos aí caminhando, se Deus quiser, rumo ao final, né? Dessa quarentena, se Deus quiser. Os índices estão caindo, né? Então os casos estão diminuindo, as mortes também. Vamos ficar na expectativa e, se Deus quiser, isso vai acabar. Logo, logo. E eu acho que está bem mais próximo, viu, agora, minha gente? Mais próximo do que nunca agora. Vejam, sexta-feira é para vocês mostrarem o trabalho de revisão, viu? Sexta-feira. Então, artes eu já fechei a média de vocês da segunda unidade. E agora, hoje, nós estamos começando a terceira unidade. Nessa semana começamos a terceira unidade. Então, só posso mudar agora as médias da terceira unidade. E as médias da segunda de revisão ainda vou pôr, certo? Vejam, nossa aula de hoje, vamos falar sobre a aula de hoje de revisão. Vamos falar sobre as tradições religiosas, né? E como elas influenciam, né, a nossa vida e as próprias religiões. Desde o começo, né, as religiões tinham práticas que visavam transmitir os ensinamentos, os conteúdos, né, transmitir a forma, a fé, né, transmitir a fé das pessoas. Essas coisas, com o passar do tempo, receberam o nome de tradições. Então, as tradições são as coisas que são feitas em uma determinada religião. Por exemplo, se você é católico e você vai numa missa, né? Então, é a tradição católica, cristã católica, que toda missa tenha a comunhão, né? A celebração da ceia, né? Então toda missa tem a ceia, né? Já nas igrejas evangélicas, a ceia é uma vez no mês, né? Ou duas vezes no mês, no começo do mês e às vezes no final do mês. Na igreja católica, todos os domingos tem a ceia. Então, são tradições diferentes, né? São formas de ver a celebração para Deus diferentes. Vejam, enquanto a Igreja Católica acredita que toda reunião em que uma ou duas pessoas se reúnem e falam do nome de Cristo, para a Igreja Católica, toda reunião que duas pessoas que estão falando no nome de Cristo se reúnem, para a Igreja Católica, aquilo ali é um momento de comunhão. Então é um momento das pessoas estarem juntas, partilhando o pão, que simboliza o amor de Cristo, né? Simboliza a última ceia de Cristo com os seus apóstolos, né? Já a igreja evangélica acredita que aquilo ali é algo meramente simbólico. Então não precisa ser feito sempre, né? Basta ser feito ocasionalmente e assim você terá representada, né, a última ceia de Cristo e a comunhão, né, dos irmãos daquela congregação, né, ou daquela comunidade. Então veja, a tradição, ela é o quê? São as formas de conservar os ensinamentos por meio dos anos, por meio das décadas ou dos séculos. Você tem também as tradições religiosas diferentes. Quando você fala tradição, você também não está falando só dos ensinamentos, mas está falando assim de formas de se ver os ensinamentos de maneira diferente. Então, por exemplo, quando você diz assim, eu sou evangélico, então você segue a tradição cristã evangélica, né? Você diz assim, eu sou católico, você segue a tradição cristã católica. Você diz assim, eu sou ortodoxo, eu sigo a tradição cristã ortodoxa. A mesma coisa é para o budismo, por exemplo. Eu sigo a tradição budista Mahayana, que é uma tradição budista que tem mais cerimônias, né? Tem mais símbolos, etc. Mas existe a tradição budista, por exemplo, Theravada,
que é da Tailândia, que valoriza a questão da meditação, né, e da abnegação, né, o abandono dos bens materiais total, né? Então a vida de todos os discípulos é baseada nessa abnegação, que é o abandono total dos bens materiais. Veja, são tradições diferentes, são correntes, né? Chamadas denominações diferentes, são tradições diferentes. E a tradição religiosa, dentro da religião, ela é que vai reger e determinar os princípios, né, e os valores daquelas pessoas que seguem aquela religião. Então, por exemplo, quando você diz assim, existe uma tradição dentro da igreja evangélica de orar pelos enfermos, né? Então, essa é uma tradição cristã evangélica, né? Você orar pelos enfermos. Por exemplo, existe uma tradição católica dentro da igreja de dar a paz, né? Dar um abraço no seu irmão, na pessoa que está próxima a você, a tradição da paz, né? Então, veja, são formas de você propagar e de você ensinar, né, as tradições e ensinar os valores daquela religião. Então, as tradições, o que são as tradições, professor? As tradições são um conjunto de elementos, de valores, de princípios, de símbolos, de rituais e de formas de ver e formas de interpretar a religião, que a crença, né, que toda religião tem. E também as tradições envolvem as formas diferentes de como se crê e de como acreditar em uma religião. Como eu disse a vocês aqui, nós temos várias tradições cristãs. A tradição evangélica, a tradição católica, a tradição ortodoxa. Então são formas de você interpretar a fé cristã de uma maneira distinta, de uma maneira diferente. Então são tradições. E dentro dessas fés, você tem, por exemplo, a ordem do culto, como a celebração, como a cerimônia é realizada pelo padre ou pelo pastor ou pelo monge. Você tem a ordem do culto, né? Quais são as coisas que são feitas dentro de um culto, dentro da missa, por exemplo, a saudação, o evangelho, as leituras bíblicas, né? O sermão, a homilia do padre, do pastor. Você tem os avisos, você tem a consagração dos enfermos, né? Então você tem tradições diferentes em formas distintas de se ver a fé. Então a tradição é um conjunto de elementos que visam propagar os ensinamentos de uma religião. Isso é a tradição. Então toda religião possui a sua tradição. Por exemplo, é tradição da Índia que a vaca seja venerada, né? Onde as vacas passam, as vacas são reverenciadas com respeito, porque as vacas são um símbolo da deusa mãe indiana, né? A deusa mãe que alimenta, né? E dá o leite, dá a vida, né, para as pessoas. O rio Ganges é um símbolo, né, do rio da vida, né? É o símbolo da água, o símbolo da vida também. Então, por exemplo, existe uma festa na Índia chamada Hori. Hori é a festa das cores, né? Então eles pegam pigmentos, né? Pó, né? Pó de cores, digamos assim, são pós coloridos, né? Vermelho, azul, vermelho, azul, amarelo, laranja. E eles pegam esse pó e jogam nas pessoas, né? Que é o símbolo da alegria, né? Da fertilidade, é o símbolo da renovação da vida também. Então veja que são muitas tradições diferentes, né? Na tradição cristã você tem, por exemplo, o batismo da criança em algumas igrejas, ou a apresentação do bebê à congregação. É uma tradição de apresentar, né, os filhos, os membros, né, da congregação, da paróquia ou da comunidade para as demais pessoas, né, que frequentam ou que
ali congregam, né? Ou que ali comungam. Então, hoje nós falamos sobre a tradição, né? O significado da tradição, o que é a tradição religiosa, conjunto de elementos que visam propagar e preservar a fé, né, de uma determinada religião, e conceitos, né, e valores que nos ajudam, nos estimulam a viver a nossa fé. Então, eu espero que vocês tenham conseguido compreender um pouco do conteúdo que eu transmiti para vocês hoje. Não deixem de fazer atividade de religião. Sexta-feira eu vou fazer a correção dos trabalhos, certo, minha gente? Fechar as médias. Vão buscar o prêmio de vocês, viu? O brinde que está lá na escola, viu? Um abraço, minha gente. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau.